Bem-vindos, alunos do curso da disciplina Introdução aos Estudos da Linguagem. Hoje eu vou falar um pouco sobre o pós-estruturalismo nos estudos da linguagem. Na aula passada eu falei sobre o estruturalismo e uma pequena revisão ou um pouco de informação extra sobre por que se chama estruturalismo. Bom, no estruturalismo, o conceito de língua é que língua é um sistema de códigos. Se é um sistema de códigos, você tem um emissor e um receptor. O receptor ele tem o papel, digamos assim, de decodificar essa mensagem. O problema desse conceito de sistema de códigos é que não haveria, por exemplo, espaço para múltiplas interpretações em um determinado texto. Você tem um código, você tem uma única interpretação, uma única maneira de decodificar. Então, hoje em dia já não se pensa mais como um sistema de códigos e o receptor decodifica mensagens. Se nós pensarmos em decodificação de mensagens, como eu disse, não haveria os múltiplos sentidos, os múltiplos efeitos e sentidos, como eu vou falar mais adiante. E língua, então, no estruturalismo é definida pela relação entre seus elementos. Os elementos sintáticos, por exemplo, então você faz uma análise do seu sujeito, o predicado, e qual é a função daquela frase daquela palavra numa determinada frase. Então, alguns exemplos são o eixo sintagmático paradigmático de Saussure, que a gente viu na aula passada, e também análises sintáticas de Chomsky, são exemplos de estrutura definida pela relação entre seus elementos. Ainda estudos estruturalistas no século XX, pode-se citar o Círculo Linguístico de Praga, que tinha como nome mais proeminente Jacobson, que fazia análise estrutural da língua, começando pela fonética e fonologia, e estendendo-se para a sintaxe e morfologia. Então, ele fez uma análise, digamos, mais completa da língua, começando pela fonética e fonologia, que eram questões, por exemplo, que Saussure e Chomsky não tinham incluído em suas análises. Mas ainda dentro do que se chama estruturalismo, que fica no limite da estrutura da frase. Eu vou falar que o pós-estruturalismo extrapola a estrutura da frase. O gerativismo de Chomsky também é um exemplo do estruturalismo. Apresenta um modelo formal de base lógico-matemática para a descrição da língua como estrutura. De novo, por exemplo, análises sintáticas e como que os elementos se relacionam entre si. Bom, o pós-estruturalismo começa a surgir, digamos assim, por volta da década de 70, que é um conceito que extrapola a estrutura da língua. E eu vou explicar melhor nessa aula o que é extrapolar a estrutura da língua. Os nomes mais proeminentes no pós-estruturalismo são Michel Foucault, Michel Pechet, Jacques Derrida. Eles são da área de filosofia da linguagem, na verdade. E a filosofia da linguagem ela é totalmente pós-estruturalista. Bom, para falar em pós-estruturalismo, temos que pensar que a realidade passa a ser vista como uma construção social e subjetiva, e a verdade é relativizada. Eu vou dar exemplos disso para ficar mais claro. Então, se os estudos linguísticos agora extrapolam a estrutura da língua, os aspectos socioculturais passam a ser considerados. Um exemplo são os aspectos atribuídos ao conceito chomskiano de competência e desempenho, que eu falei na aula passada. Então, primeiro, Chomsky definiu competência e desempenho. Aí, Delheims acrescentou elementos socioculturais à competência e desempenho. Então, por exemplo, o desempenho, que é falar a língua, não só saber falar sobre a língua, que seria a competência, conhecer a língua, a estrutura da língua e tudo mais, e o desempenho como que você usa essa língua. Então, existem elementos culturais, socioculturais, como pensar se, digamos, o uso do please em inglês, ele é usado em situações que em português não é usado. Então, nós temos que pensar também que essa relação entre uma língua e outra, ela não é uma relação direta. Se fosse uma relação direta, aí estaríamos dentro de uma ideia mais estruturalista de língua, que please é, por favor, sempre, em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. E não é bem assim. Por exemplo, se usa please em inglês,
imperativos. Então, please watch your head, né, para você não bater a cabeça quando está saindo do transporte público, digamos assim, please watch your step, please watch the gap. Quando você sai do transporte público, tem aquele do metrô, né, tem aquele vão. E se você perceber em português, simplesmente é cuidado com o vão entre o trem e a plataforma, algo assim, cuidado com a cabeça. Mas raramente tem um please porque raramente tem o por favor, porque por favor significa um favor mesmo. Você tem outros efeitos e sentidos, outros sentidos. Por favor é quando você pede um favor a alguém, por favor abre a porta, por favor apague a luz. E o please ele é bastante usado com imperativos, mesmo que não seja um favor. Então esse é um exemplo assim muito básico de um aspecto sociocultural pensado a partir da linguagem, dos usos da linguagem. Bom, entrando com alguns outros conceitos sobre o pensamento pós-estruturalista, uma questão muito importante para entendermos hoje é que na língua se materializa a história, quer dizer, a língua ela traz uma memória, ela traz uma história e ela veicula ideologias, sempre ela veicula ideologias, isso é inevitável. Se a língua é materialização de ideologias, você tem a língua, digamos, a ideologia seria o espírito, a língua seria o corpo, digamos assim. Então a língua ela materializa ideologias mesmo. Não existe um só discurso. Não existe o discurso neutro, na verdade. Se considerarmos um texto neutro, é porque está de acordo com nossa ideologia. Se considerarmos enviesado, é porque não está de acordo com nossas ideologias. Discurso aqui no sentido da língua em uso, não é um discurso de palanque, um discurso político. Mas qualquer língua em uso, uma simples palavra pode ser um discurso. Por exemplo, sai daqui, é um discurso, digamos assim. Bom, o que é isso? Materialização das ideologias e discurso neutro. Aqui não existe discurso neutro. Esse um só aqui está errado, eu vou apagar depois. Por que não existe discurso neutro? A escolha lexical que você faz num texto, um texto oral ou escrito, ela é ideologicamente orientada e ela tem a ver com a sua história, as suas ideologias. Então, quando você escreve um texto, você tem a sua marca nesse texto de alguma forma. E esse é um processo, em geral, inconsciente. Nós não sabemos que estamos deixando nossa marca em um texto. Às vezes pode ser consciente e intencional, como no caso de alguém que quer usar realmente um texto para manipular. Mas na maioria das vezes é inconsciente e não intencional. Então, por exemplo, eu já vi falarem assim, eu não gosto muito da Folha, porque a Folha de São Paulo é enviesada e o Estadão não, o Estadão é neutro. Isso não é verdade. Todo texto, toda língua veicula ideologia, todo texto veicula ideologia. Quando você acha que um texto é neutro, é porque essas ideologias do texto estão de acordo com as suas. Quando você acha que é enviesado, é porque você detectou as ideologias no texto. Quando você não detecta, você acha que o texto é neutro. Quando você detecta, você acha que é enviesado. Mas, na verdade, todos eles têm as ideologias do autor materializadas no texto. E eu não estou falando, ideologia não é uma questão política somente, ideologias políticas, mas um conjunto de ideias. A ideologia conta a sua história, na verdade. Então, as suas ideias, as suas opiniões, elas acabam sendo expressas no texto, mesmo que você não queira. Pense, por exemplo, para você contar uma história. Quando você vai contar uma história, você faz o recorte dessa história. Porque é impossível você contar uma história que tenha levado, digamos, 48 horas para acontecer. Se você tivesse que contar a história em sua completude, você levaria 48 horas para contar. Mas você vai ter que fazer um recorte nessa história. E esse recorte ele é ideológico. O modo como você recorta essa história para você resumir e contar para alguém é um recorte ideológico. E aí que acontece, por exemplo, de você ver as notícias, a mesma notícia em jornais diferentes, você diz que o foco de um jornal foi ideológico e o outro foi neutro. Não, os dois foram ideológicos, eles fizeram os recortes nos lugares que eram mais convenientes. Esse recorte, ele pode ser, ele é ideologicamente orientado, mas pode ser
uma tentativa de ser neutro, mas não consegue, porque a partir do momento que você recortou, você já demonstrou sua ideologia, qual a parte que você recortou da história para você poder contar. Um exemplo muito claro sobre ideologia veiculada pela língua são as palavras invadir e ocupar. Então, quando você fala o MST invadiu as terras ou o MST ocupou as terras, você está demonstrando se você está mais concordando com o MST ou discordando. Se você disser que o MST invadiu, você está, digamos, criticando o MST. Se você disser que ocupou, você está mais de acordo com a ação deles. E não tem outra maneira de falar isso, não tem outro verbo, digamos assim. Você não consegue achar o verbo neutro para contar uma história. Bom, vamos analisar umas imagens para eu explicar o que é a história materializada na língua. Tem aquela camiseta 100% negro. Se eu simplesmente mudar para 100% branco, são os mesmos efeitos de sentido? Quer dizer, o que a história traz quando você fala 100% negro? Traz uma questão de orgulho. Orgulho de cor da pele? Não, ninguém tem orgulho ou não de uma cor. O orgulho tem a ver com a história de superação. Todo mundo tem orgulho de superação. Orgulho da sua própria história, da história do seu povo. Se você pensar no seu próprio povo, na sua própria família, digamos assim, para fazer uma comparação mais próxima, nós temos orgulho das conquistas das nossas famílias, por exemplo, alguma coisa assim. Então, a história materializada numa frase, num discurso do tipo 100% negro, é uma história de orgulho e de superação. E uma história de luta também. Agora, se eu colocar 100% branco, eu trago uma outra história. A história atrelada a isso, eu trago uma história de nazismo, eu trago uma história de opressão, de violência contra judeus, contra minorias de modo geral. Então, a história que eu trago quando eu uso uma palavra, ela não é neutra. Por isso é que as nossas escolhas de palavras não são neutras. Então, não é a mesma coisa dizer que 100% negro é a mesma coisa que dizer 100% branco. Outra questão é esse quadrinho que me incomoda bastante. Por exemplo, eu gosto de ser negro, que legal, eu gosto de ser branco. Racista, eu gosto de ser gay, que legal, eu gosto de ser hétero. Homofóbico, qual é o problema desse quadrinho? Qual é o problema dessa história? Essa historinha coloca as frases como iguais e elas não são iguais. Eu gosto de ser negro significa, de novo, você passa por situações de opressão, você passa por racismo e tudo mais, mas você gosta de ser negro de alguma forma, com orgulho do seu povo e tudo mais. Agora, eu gosto de ser branco, ele não tem os mesmos efeitos de sentido, porque a história que você traz por trás disso pode ser, como eu disse, uma história de opressão. Então, eu gosto de ser negro não é igual a eu gosto de ser branco, porque as histórias que são carregadas pela língua são diferentes. Eu gosto de ser gay e eu gosto de ser hétero. É o mesmo caso. Porque eu gosto de ser gay, gay também é uma minoria. Minoria aqui não é número, né, gente? Minoria são grupos oprimidos, não é minoria de número. Porque se fosse assim, mulher não seria minoria, negro não seria minoria em alguns lugares. Mas minoria na antropologia, nos estudos, nas ciências humanas, significa grupos desprivilegiados. Então você tem o grupo desprivilegiado negro gay e o grupo privilegiado branco e hétero. Então você tem histórias diferentes de grupos desprivilegiados, privilegiados, né, de minorias e maiorias. E é aí que as frases não são iguais. Por isso esse quadrinho, ele tem um problema sério de achar, ele tem um problema sério estruturalista, de achar que as frases são iguais e não são. Então, numa análise estrutural, nós diríamos que 100% negro é o mesmo que 100% branco. Eu gosto de ser negro ou gay é o mesmo que eu gosto de ser branco ou hétero. Se você fizer uma análise estrutural aqui, você tem, sei lá, o sujeito eu, verbo gosto, e objeto de ser negro, gay.
Então você tem o objeto também de ser branco ou hétero. Então, sujeito, verbo, objeto, né, numa análise estrutural. Só que numa análise pós-estruturalista, como eu disse, que extrapola os limites estruturais da frase, você tem que pensar na história que está sendo trazida através da escolha das palavras. Existe uma memória discursiva por trás disso. Existe uma história que vem com a língua. Eu citei, né? Isso se chama memória discursiva. Memória discursiva e análise do discurso é a memória que já vem com a escolha lexical. Então, numa análise pós-estruturalista, consideramos a história que as palavras carregam, as ideologias que elas veiculam, então, que são a memória discursiva, também chamado de já dito, nas palavras do Péchet, ou o dialogismo para Bakhtin. São conceitos parecidos. Bom, o que é esse já dito? Tudo que já, a memória discursiva ou já dito, tudo que já foi dito sobre um assunto. Ele está, de alguma forma, atrelado à escolha lexical. Então, tudo que já foi dito sobre negro ou gay, ele vem atrelado a essas palavras. Tudo que já foi dito sobre o branco ou hétero vem atrelado a isso. É o que Bakhtin chama de dialogismo. Nós estamos dialogando com a história. Nós não estamos num vácuo no presente. Tudo que nós falamos dialoga com uma história. Então, esse dialogismo é como se você vai dialogando com a história e não tem um final, não tem um começo, na verdade. Não tem uma origem. Você não consegue chegar à origem do discurso. Bom, quais são os efeitos de sentido quando se diz 100% negro e 100% branco, né? Eu já comentei sobre isso. Os efeitos de sentido seriam o que pode circular na mente das pessoas com 100% negro. Como eu disse, orgulho. Agora, o 100% branco, os efeitos de sentido. Pode ser orgulho também, mas o orgulho de ser branco, ele traz atrelado aí tudo que já foi dito sobre o orgulho de ser branco. O que pode reportar, dialogar, né, com o nazismo. Então, não é a mesma coisa. Se você fala 100% negro, você não está dialogando com o nazismo, você está dialogando com uma história de escravidão e de luta e superação, ou pelo menos tentativa de superação. Cada frase veiculará, então, diferentes ideologias, provocando diferentes efeitos de sentido. Os efeitos de sentido jamais serão os mesmos. Daí não se pode dizer que as frases, embora estruturalmente idênticas, sejam a mesma coisa. Então, no estruturalismo, não se pensava nas questões ideológicas da língua, não se pensava no diálogo da língua com a história, porque não era um momento, digamos assim, são ideias que vão surgindo a partir de outras. Então, primeiro tem que se pensar no estruturalismo, até porque o nome pós-estruturalismo ele só existiu a partir do estruturalismo, né? Não dá para dizer que antigamente eram inocentes, não é isso, ingênuos, né? Não é isso, mas as ideias vão evoluindo. Bom, existe também uma influência de outras áreas de estudo na linguística pós-estruturalista e a psicanálise é uma delas. A psicanálise influenciou ou contribuiu com o deslocamento da noção de indivíduo para de sujeito afetado pela história. Quando se fala em indivíduo desconsidera-se a história. Então, quem é o indivíduo? Indivíduo é o que originou o discurso. E quem é o sujeito? O sujeito não é a origem do discurso, ele está dialogando com a história. Por isso que na linguística pós-estruturalista não se fala mais, por exemplo, indivíduo falante, mas um sujeito. Então, o sujeito é assim, porque leva em consideração o que eu acabei de falar sobre o diálogo com a história. Quem somos nós? Nós somos afetados pela história, a língua nos constitui, nos monta, digamos assim, tijolinho por tijolinho. Tudo que chegou até mim pela linguagem já chegou carregada de ideologia. A língua não chega até um sujeito neutra, ela já chega carregada de ideologia. Nós vamos sendo influenciados por isso. Para demonstrar que o indivíduo é uma abstração em virtude de ser sempre já sujeito, Althusser cita por intermédio de Freud, da psicanálise, o exemplo do nascimento de uma criança.
A espera do nascimento significa que as formas de ideologia conferem antecipadamente à criança uma série de características que a determina como sujeito antes mesmo de nascer. Explicando melhor isso, a mulher está grávida, vai ter um filho lá e já prepara o quarto de acordo com a criança, né? Então, vai ser menino, faz tudo azulzinho e tudo mais. E com isso, inclusive, a gente tem até sentimentos em relação às cores por causa da ideologia que nos influencia. Então, tem menino que não quer usar rosa de jeito nenhum, né? Principalmente naquela idade mais crítica das crianças na escola tirarem sarro e tudo mais. E quando nós nascemos, o bebê já nasce, entra num processo exclusivo que já está em curso. Né? Ele entra num mundo que já está todo ideologicamente formado para ele. Na Índia, por exemplo, não tem essa questão das cores. Não tem rosinha, azulzinha, nada disso, porque como é proibido saber o sexo do bebê, por causa do alto índice de aborto, no caso de ser menina, então lá é tudo muito colorido, as cores são coloridas, as roupas são coloridas, né? Então não tem essa questão da cor do bebê e tudo mais. Mas a cor também é ideológica por causa disso. Nós fazemos tudo rosinha para menina, até para mostrar que é menina, porque às vezes o neném não tem muito cara de menino ou menino, esse tipo de coisa. Um outro exemplo, no Brasil, por exemplo, é o esporte. É bastante ideológico. Ninguém te pergunta se você gosta ou não de futebol, já te perguntam para que time você torce. E você tem que torcer para um time, nem que e quando você é criança e não torce para time nenhum, você inventa, né? Eu passei por isso, eu vejo outras crianças que não gostam de futebol passando por isso. Inventa um time qualquer, o time que o pai torce, se o pai não torce para ninguém, a mãe ou o tio e tudo mais, porque é ideológico, você tem que ter um time, né? Como parte da sua identidade. Isso é bastante ideológico. Então, o que isso significa? Que a língua já chega carregada de ideologia. A língua chega carregada de valores. Bakhtin chama isso de valoração. Ela chega carregada de valores já. A língua não é neutra. Então, a mãe vai ensinando, os pais, né, vão ensinando a criança a falar, por exemplo. Esse ensinamento já é carregado de valores. Por que nosso ouvido dói, digamos assim, com um palavrão? Porque desde criança, nossos pais falam, não fala isso, é feio, é feio, é feio. É só uma palavra. Se fosse neutro, tanto faz o palavrão ser blá ou ser blá, né? São só sons. É só um conjunto de sons, mas são conjuntos de sons que causam estranhamento, porque eles são carregados de valores, porque nós aprendemos assim. Se a pessoa vive em uma família que não reprimiu, digamos assim, o palavrão, ele não tem a mesma reação, porque os valores são diferentes. O mesmo raciocínio é para erros gramaticais. Eu vi um texto uma vez, uma pesquisa dizendo que, com ressonância magnética no cérebro, dizendo que a área do cérebro ativada quando uma pessoa ouve um palavrão é a mesma área quando uma pessoa ouve um erro gramatical. Só que a pesquisa não considerava questões sociais. Eu acredito profundamente que se você cresce numa família que nunca te reprimiu pelos erros gramaticais, por exemplo, você não vai ter essa mesma reação. Então, se você ouviu o seu pai dizendo o tempo todo, não é para mim fazer, é para eu fazer, você vai crescer com essa, dói nos meus ouvidos ouvir para mim fazer. Porque é carregado de valores, é ideológico, já vem com os valores quando a informação chega até você. Isso tudo não era pensado, né, não era preocupação do estruturalismo. E se eu quiser fazer uma análise sintática, eu também não tenho essas preocupações, eu deixo a questão ideológica e histórica de lado. Então, claro que eu ainda consigo, talvez, se o meu foco for uma análise sintática, separar. Mas os estudos linguísticos, hoje em dia, consideram tudo isso porque ficaria muito pobre uma análise não considerar o que está fora da estrutura. Então, a partir da concepção de sujeito da psicanálise, quer dizer, o sujeito ele é afetado pela história, o sujeito ele é constituído pela linguagem, então o sujeito ele é ideológico, não existe o neutro. Aí Péchet afirma que o sujeito pensa ser o autor denunciado, quando na verdade está retomando os já ditos. Então, tudo que nós estamos falando, nós estamos dialogando com a história. Nós estamos só retomando, nós não somos a origem daquilo que nós falamos, nós estamos sempre retomando alguém. Tudo que eu estou falando aqui eu li em algum lugar, por exemplo. Nós estamos sempre retomando alguém.
Alguém não, algum outro discurso já dito em algum lugar. E assim por diante, sem conseguir chegar na origem desses discursos. Então, numa análise pós-estruturalista, o que se considera? Não se analisa a verdade, posto ser entendida como inatingível. Analisam-se gestos de interpretação e efeitos de sentido. Então, eu tenho, digamos, o discurso, a frase, a palavra. Ela é ofuscada. Não, esquece. Eu tenho a realidade. A realidade ela é ofuscada pela linguagem. A linguagem ela filtra a realidade. Então, tudo aquilo que eu conto, uma história que eu estou contando, a partir do momento das minhas escolhas lexicais, eu estou sempre interpretando a realidade. Então, a realidade, ela sempre passa pelo filtro da linguagem, sempre, seja ela qual for, pode ser Libras, Libras é uma língua também. Então, assim, a realidade, ela é sempre filtrada pela linguagem. A linguagem impede, digamos assim, que se chegue à realidade. Vamos dizer que a realidade é a alma e a linguagem é o corpo, né? Então, você não consegue chegar à alma, você não consegue chegar à realidade. E é por isso que me incomoda muito que as pessoas falam, isso é um fato. Fato depende, né? Fato para quem? Muitas vezes é uma interpretação da realidade. Dialogismo, de acordo com Bakhtin, ou já ditos, de acordo com Péchet, nunca haverá um começo absoluto no discurso, nem tampouco um ponto final. Analisa-se um recorte dessa cadeia discursiva. Então, eu dei o exemplo já, né, da história, você vai contar uma história, você está sempre recortando essa história para poder contar, e nesse caso, para você fazer uma análise. Deve-se levar em consideração as condições de produção, que compreendem fundamentalmente os sujeitos à situação. Então, que condições de produção o discurso foi feito? Vou dar alguns exemplos. Formação discursiva, que é o lugar a partir do qual fala o sujeito. Então, por exemplo, a imagem que temos de um professor, presidente, marido, por exemplo, não é ocasional, mas é construída socialmente. Então, formação discursiva é aquilo que pode e deve ser dito a partir de um lugar discursivo. Então, digamos assim, a imagem que temos de um professor, ela é construída socialmente. Eu tenho determinados discursos, determinadas escolhas lexicais que eu posso ou não fazer como professor. E se eu falo do lugar de mãe, eu falo de uma maneira, de um jeito diferente daquilo que a sociedade espera como mãe. É por isso que existem algumas críticas. Que, por exemplo, o presidente não se comportou da maneira como, não discursou, né, o comportamento aqui é verbal, da maneira como se espera de um presidente, ou usou um palavrão, coisa desse tipo. Porque se é socialmente construído, a sociedade não espera que o professor fale palavrão, digamos assim, que o presidente ou uma mãe fale palavrão. Então, a formação discursiva é o que pode ou deve ser dito a partir de um lugar discursivo. E as condições de produção é o contexto em que um discurso foi produzido. Um exemplo, tem essa frase aqui em alemão, eu não sei alemão, então eu não vou ler a frase em alemão, mas a tradução é o trabalho liberta. Que efeitos e sentido essa frase desperta? Bom, parece bonito, né? Assim, trabalhar é algo nobre, não sei, o trabalho liberta. A princípio parece algo bonito. Mas vamos pensar nas condições de produção. Essa frase era escrita na entrada dos campos de concentração nazistas. Algumas fotos. Então, se você pensar nas condições de produção, a frase toma um sentido, um efeito de sentido diferente. Quais são as condições de produção da frase? Quem é o sujeito enunciador? O sujeito enunciador é o nazista. Onde ela está escrita? Na entrada dos campos de concentração. A frase dialoga com com que momento na história? Com o nazismo. Que memória discursiva era trazida à tona? Né? Toda a história do Holocausto. Então, a frase, se você analisar estruturalmente, você tem aí sujeito, verbo e tudo mais. Mas se você pensar fora da estrutura, com o que essa frase está dialogando na história, você já traz outros efeitos de sentido. Efeitos de sentido que são, na verdade, bastante perturbadores. A frase teria os mesmos efeitos de sentido se tivesse sido proferida, por exemplo,
por um líder religioso? Então aqui entra o que eu comentei sobre condições de produção. Então, em que contexto ela foi produzida? No Holocausto. Só que se fosse outro contexto, se fosse dita, se tivesse sido dita originalmente por um líder religioso, teria outros efeitos e sentido, teria algo muito mais positivo, nada perturbador. Agora, se um líder religioso usa essa frase que já, ele não sendo a origem da frase, mas uma frase que já carrega a memória do Holocausto, esse líder religioso, ou eu, ou você, qualquer um, não vai conseguir mudar os efeitos e sentidos da frase porque ela já está, digamos, atrelada à história, ela já está dialogando com essa história. Então não dá simplesmente para eu, sozinha no mundo, tentar atribuir novos sentidos à frase. Isso significa que os sentidos não estão presos na estrutura, eles são construídos através da interação entre emissor e receptor, numa relação com a história. Se se fizesse uma análise estruturalista da frase, não se levaria em conta a história que a produziu. Exemplo, trabalho liberta, sujeito formado por artigo definido masculino, substantivo abstrato masculino, mais verbo intransitivo. Bom, um resumo então da questão da linguística pós-estruturalista. O pós-estruturalismo extrapola os limites da estrutura da língua. A língua necessariamente veicula ideologias, não existe o discurso neutro. A língua tem memória e dialoga com discursos já ditos, memória discursiva, já ditos, dialogismo. Os sentidos não são estáveis e não estão presos na palavra. Eles são construídos social, histórica e ideologicamente na interação entre sujeito e discurso. Por isso que a gente não decodifica nada. Se fosse só decodificar, não haveria diálogo com a história, não haveria vários efeitos de sentido. Bom, eu vou disponibilizar, então, uma atividade para vocês fazerem baseado nessa aula de março, 17 de março. Até mais!